Fala aí, galera! Bem-vindos à Conversa Esportiva 53. E eu tô com o Renato e com o Matheus e com vocês que estão assistindo a gente. Boa noite. Então, quem tá aí no chat assistindo a nossa conversa, já manda um oi aí pra gente saber quem são vocês, quem é que tá assistindo a gente hoje. É isso, Sim, Matheus? sim. Boa É, noite. é isso. Boa noite, Auro. Boa noite, Renatinho. Boa noite, fãs do Conversa Esportiva. Hoje com bastante assunto aí. Vamos falar da rodada do Brasileirão, final da Sul-Americana. Vamos comentar a Libertadores de futsal aí, que aconteceu na Argentina, o campeão inédito aí brasileiro. Boa. Fórmula 1. E a gente vai ter que, infelizmente, falar da tragédia que aconteceu na Indonésia. E vamos falar de um clássico de Manchester, que foi bem empolgado. Não é isso, Renato? É isso aí, meus amigos. Boa noite a todos. Tivemos muito futebol nesse final de semana. Esse jogo aí na Premier League, cara, me surpreendeu, hein? Verdade. Esse é esse é o destaque positivo aí do fim de semana. Sim. Infelizmente a gente tem que falar aí também da maior tragédia da história do futebol mundial, né? Inclusive vocês estão vendo aí embaixo, a gente está hoje, né, com uma bandeira da Indonésia e com a faixa em respeito de luto, né? Boa noite, Elisa e Jack. Boa noite, meus Boa amigos. noite. Vamos Boa lá, noite, Boa boa Conversa noite. noite. Esportiva começando. Bom, vamos começar falando da rodada do Brasileirão, que acabou agora. Rodada um pouco diferente, né? Teve jogo no Sim. sábado e hoje teve um jogo que fechou a rodada. E já que a gente já tá no embalo, né, Matheus? Tá até aqui com a Sim. camisa do Glorioso. Fala pra gente, cara, do Botafogo 1, Palmeiras Sim. 3. Palmeiras que teve um jogador expulso, não foi isso? Foi. Zé Eu, Rafael foi eu expulso. quero saber, cara, eu quero saber o que você achou desse jogo. Mas eu tenho uma pergunta assim até além pra te fazer, né? Primeiro turno, Botafogo perdeu de 4-0 para o Palmeiras. E agora jogando em Sim. casa, o jogo foi 3-1. Palmeiras tinha um jogador a menos. Mesmo assim, o Botafogo perdeu mais uma vez. Então eu quero saber, primeiro, que você comente o jogo, mas Sim. também que você trace aí um paralelo do Botafogo do primeiro turno pro Botafogo do segundo turno. Você acha que o time Evoluiu. melhorou ou tá na mesma? Eu ficar entendendo a risada do Renatinho, né? Evoluiu, perdeu de menos, pô. Não, mas foi um bom jogo. O Palmeiras foi Só melhor durante lembrando, hein? os. Não é corneta, não. É o único carioca que não nem tirou pontos do Palmeiras, porque Flamengo e Fluminense não perderam pro Palmeiras. Mas falando do jogo, foi um bom jogo. O Palmeiras foi melhor nos dois tempos. Começou já sufocando a característica desse time do Abel Ferreira, essa marcação, alta pressão, né? Então o Botafogo estava com muitas dificuldades na saída de bola, não estava conseguindo criar durante o jogo. Então o Botafogo tentou buscar pelos lados também do ataque do Palmeiras. É engraçado que o Palmeiras estava mandando no jogo, mas quem saiu na frente foi o Botafogo, uma bela jogada do Saravia pelo meio, construindo por dentro. E o Tiquinho, que fez o gol de estreia dele, né? Esse Tiquinho Soares fez um golaço, é, já estreando o gol dele. Mas durante a partida o Palmeiras foi superior, conseguiu controlar bem o jogo, criou as melhores chances. É, teve um pênalti logo em seguida bobo que o Gabriel Pires cometeu, colocando a mão na bola. Então, com isso, o Scarpa empatou o jogo. Em seguida, o Palmeiras conseguiu crescer mais ainda na partida. Isso ajudou bastante a empolgar mais a equipe. O, o Mike também fez uma belíssima partida, fez o segundo gol. E em seguida, o Dudu acabou matando simplesmente a chance do Botafogo. Com isso, o Palmeiras só administrou a partida, controlou bem o jogo, teve a expulsão do Zé Rafael no segundo tempo. Então, o Abel Ferreira, quando estava 3-1, abaixou suas linhas, recuou um pouquinho e só administrou. Acho que não teve nenhum mistério, nenhum. O Palmeiras é muito superior do Botafogo, era o melhor time do campeonato, então resultado justíssimo.
no estádio Newton Santos. Nosso amigo Caio Fabreste chegou aqui fazendo um desabafo, ó, falando aqui, ó. Primeiro ele falou o seguinte, Renato, que Flamengo e Fluminense não ganharam do Palmeiras. Você falou que tirou ponto, né? Empataram, perfeitamente. E aí ele faz aqui um desabafo, cara. Nordeste salvou o Brasil, Rio de Janeiro é uma vergonha, segunda-feira muito ruim. Pelo menos ele falou aqui que a aposta deu uma aliviada aí, ele faz esse desabafo. Tamo junto, Caio. Flamengo e Fluminense pelo menos tiraram ponto. Tiraram ponto, né? Tiraram ponto, isso que você tinha falado. Exatamente isso que você falou. Mas fazendo um paralelo do Botafogo até o primeiro jogo, até hoje, já se passaram. Foram 3 times formados na mão do Luiz Castro. Então, o primeiro time que jogou, Botafogo e Palmeiras, aqueles 4-0, é totalmente diferente do que jogou hoje no estádio Newton Santos. Então, tem essa diferença também, né? Você vê o Flamengo e o Fluminense com times mais entrosados, mais juntos. O Botafogo está montando um novo time agora. Então, assim, você vê uma melhora, você vê uma evolução no trabalho do Luiz Castro, porque agora o Luiz Castro está conseguindo entrosar esse time. Lógico, teve um momento que você percebe que a preparação física do Botafogo ainda é muito ruim. Então, é uma das questões que a pré-temporada ainda falta no Botafogo. E o Luiz Castro precisa trabalhar melhor isso. Então, mas essa preparação física vai deixar para a temporada do ano que vem, né, mesmo? E aí, Renato? Só faltam 9 rodadas. Sim. Se não acertar esse time agora, só é 2023. Então Sim. é complicado. E o Botafogo vai chegar aonde para você, Matheus? Meio de tabela, entre os 10, ou quem sabe chegar, se tiver um embalo, uma sequência de vitórias, uma pré-Libertadores, por que não? Ou mais, deve vir um campeonato internacional, mas se vier uma Sul-Americana, tá de bom tamanho aí pro Botafogo. Ó, o Gabriel Nicola tá chegando aqui pela primeira vez na nossa conversa. Boa, Gabriel. Boa, Gabriel. Não sei se você ainda tá seguindo a gente, né? Comentou pela primeira vez no chat. Se não tiver, segue aí a conversa esportiva, cara, por favor. E ele falou o seguinte: o Castro mexeu mal no time hoje. Falou Castro, eu já até pensei no outro Castro, né? Mas ele tá falando do treinador, o Matheus, não do governador, né? Sim. Pô, eu pensei no ator, cara. Eu pensei no ator. Mas eu acho que o Luiz Castro tentou mudar o jogo, né? Já tava uns 3-1 ali pro Palmeiras. Ele tirou o Canu, botou 3 zagueiros, tentou botar o time. Quando o Zé Rafael foi expulso, tentou botar o time mais à frente, tentar equilibrar mais um jogo. Mas, mesmo com as mudanças, o time não rendeu, que era se esperado. O Botafogo ficou muito preso na pressão do Palmeiras. O meio-campo não conseguiu criar, viu o Gabriel Pires perdido durante o jogo, não rendeu ali como extremo. Teve muita dificuldade na criação, na saída de bola. O Marçal e o Cuesta, que não jogaram, fizeram muita falta do Botafogo, são jogadores importantíssimos, titulares, são dois jogadores que defendem bem e também são bons na construção de jogada ofensiva do Botafogo. Então, o Botafogo sentiu muita perda desses 2 jogadores que são importantes. Meus amigos, o que acontece com o Palmeiras? Que todo jogo tem um jogador expulso. Você que acompanhou o jogo, Matheus, fala pra gente. É o que? Os caras já entram tensos demais por conta do treinador que reclama muito. Fala pra gente como é que foi essa jogada aí. Da expulsão do Renato. E a segunda expulsão do Zé Rafael no campeonato, né? Não é um jogador faltoso, assim, mas ele na primeira jogada ele deu um carrinho no Júnior Santos para tentar parar a jogada de contra-ataque, mas eu achei desnecessário, eu acho que não era para isso, porque tinha jogadores na sobra. E no outro foi tentar mais uma vez parar uma jogada no Eduardo, jogando um corpo pra cima dele e acabou pegando um tornozelo do Eduardo. E com o segundo cartão amarelo foi expulso. Então não foi uma jogada, não foram jogadas violentas, foram jogadas para parar a partida. Sim. Mas como o Gabriel falou aqui, muita falta boba. Sim. Sim. Muita falta boba.
Porque, cara, todo jogo, outras né, expulsões mano? que a gente vê, Renato, algumas expulsões Pois é. são até diretas no time do Sim, Palmeiras. Vermelho direto, Exatamente. Do numa próprio Danilo na equipe. Libertadores. Numa sim, equipe que É, mostra uma violência desmedida, né? sim. sim, eu acho que muitas vezes o nervosismo do treinador, da comissão técnica ali na beira do campo acaba influenciando. E se não é o jogador, é o treinador, né? Que ele expulsa. Até Isso, que o Abel Ferreira tava calmo, assim, É o digamos. é, exemplo pela liderança, né, Renato? sim, Sim, O treinador ele é muito exatamente. pilhado. sim. Demais. E o Abel que fez até uma promessa, não, Matheus, de ele que é colecionador de carros É. antigos, que cada expulsão ele vai desfazer de um carro. Não, é Prometeu para a engraçado esposa que dele, a para a família esposa dele. dele, a esposa É. dele que vende o carro dele, que é Isso, quando ele é expulso. exatamente. Vai dar pro carro para a esposa vender. Então, Ele é ele vai carro ficar, pra ele vai começar a cacete, andar a então, pé. né? Pois é. E o Gabriel falou aqui, ó, que normalmente vermelho direto é Danilo ou Murilo. Sim, Sim. Então, meus amigos, mas como a gente já fala algumas rodadas aqui, o título já é do Palmeiras. O Palmeiras já tá com Uhum. as duas mãos na taça, né? E Falta só brincadeiras escolher à um jogo. parte, né, Renatinho? Era esperada a derrota do Botafogo contra o Palmeiras, né? Não sim. Sim, surpreende, com não. certeza. Já era Falando. esperado. O Palmeiras tem mais time. O Botafogo está em formação realmente. O Palmeiras era muito favorito. Claro, torcedores do Internacional, do Fluminense, Se estavam lamentando. ali contando com a ajuda alvinegra, mas não foi possível mais uma vez. Agora é questão de rodadas, talvez daqui a 2 ou 3 rodadas, dependendo do que acontecer quarta-feira e no próximo final de semana, pode ser que antes do final de outubro aí, Palmeiras já levante aí o matematicamente o Também troféu do, acho. do Brasileirão. Também acho, porque outubro tem, se não me engano, 7 rodadas, contando com o que É, começou ontem, né? E aí o campeonato isso. vai ficar bem próximo do final. Então, muito provavelmente o Palmeiras é campeão esse E mês, próxima, né? E esse mês vai ser um mês de títulos, né, Matheus? Copa do sim, Brasil, Libertadores e talvez o Brasileiro. sim. E próxima rodada, Palmeiras pega Curitiba e Atlético Goianiense. Então, jogos, digamos assim, tranquilos Fáceis, fáceis, né? Pode falar fáceis assim Para o mesmo. Palmeiras. fáceis Sequência pro fácil. Sim, Palmeiras. Já o sim. E Botafogo já pega o o. Avaí, fora de Exatamente. casa, e o Internacional. Já o Então, adversário direto do Palmeiras, que é o Inter, que voltou a ser está na vice-colocação, vai pegar o Flamengo no Maracanã. O Flamengo vai jogar completinho nesse jogo, vai deixar para poupar somente contra o Cuiabá no final de semana, já que já vai lá pro Mato Grosso mesmo, e então vai poupar todo mundo e para na outra semana pegar o Corinthians na Copa do Brasil. Certíssimo. E o Caio comentou aqui, ó, que para completar a desgraça dele, que é vascaíno, o Sampaio Correia ganhou hoje. Fala aí, galera, Putz, o pessoal tá encostando no Vasco aí, o garoto tá encostando no Vasco. Fala pra galera aí, Caio, que Série B vai ser o assunto quinta-feira, não vai, meus amigos? Vai, sim, Com já tá na certeza, quinta-feira pauta. tem Série Série B B. será a pauta de Uhum. quinta-feira, porque temos jogos amanhã, importantíssimos. Então, quinta-feira, Série B Mas é o Caio, pauta. eu ainda acredito que o Vasco vai subir, hein? Bom, vamos Se ver, não ó. for no amor, vai subir na dor. Mas vai. E o Gabriel falou aqui uma coisa que a gente já falou algumas rodadas também, Matheus. Impressionante como o Botafogo não ganha no Newton Bem, Santos. bem abaixo. Botafogo é bom como visitante, mas em casa não vem empolgando essa torcida. São apenas 4 vitórias no estádio Newton Santos nessa É o pior temporada. mandante? É um dos Não. piores mandantes, um dos piores. E é um dos melhores visitantes, né? Então é engraçado. Então, Talvez a pressão sim, de jogar em casa, a torcida querendo um bom resultado, pode acabar jogando contra, né? sim. Botafogo é o 17º mandante Uhum. e é o segundo melhor visitante. Sim. Dá Olha pra isso aí. entender, né? Doideira. Doido. Pois, hein? Bom, e falando dos outros jogos, aí os jogos do sábado, vocês querem comentar? Que Vamos jogo lá. que vocês querem comentar? Quero falar do Galo e Fale do do Não, foi Atlético. Fluminense. bem. E o Hulk Isso. cantou aí 2 gols, voltando a Uhum. marcar aí. Atlético Mineiro voltando a vencer, venceu bem o Fluminense.
E, meus amigos, já deu pro Felipe Melo? Ou... Há muito tempo, Cara, né? você tirou Essa da polêmica minha ia boca soltar. isso aí. Cara, a entrevista dele, cara, eu não entendi, foi nada aquela entrevista no final do jogo. É... Fluminense, não sei se eu tô com a impressão que o Fluminense bateu o teto, bateu no Uhum. limite. Não vai jogar mais do que está jogando, não vai evoluir mais nessas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. E o Fluminense está em terceiro lugar, está bem no campeonato, está com, por enquanto, a vaga direta aí na fase de grupo da Libertadores, e isso é importante. O Galo está assim, Galo com 2 vitórias seguidas, não é isso? Não, não. Sim. Galo perdeu para o Palmeiras, não foi? Isso, Perdeu. foi. Perdeu Perdeu. para o líder e ganhou de quem era o vice-líder, na realidade. Então, o Galo também está em busca aí dessa fase de grupos, né, desse G6, para ir direto para a Libertadores, para não correr risco na pré-Libertadores. Já lembrando que ano que vem o estádio do Galo vai estar prontinho, e vocês imaginam se o Atlético Mineiro não estiver na Libertadores. Seria Sim, uma decepção grande para a torcida, né? Que Sim, espera muito tempo sim. esse estádio aí sim. ficar pronto. Uhum. É, E aí o Gabriel tá falando o seguinte, que já deu pro Felipe Melo e pro David Braz, que vão acabar igual É, o Fred. E tá falando que eles só entram pra bater e às vezes nem precisam entrar pra ser expulsos. Como a cara, gente já teve viu um. acontecer aí de É, forma eu não sei bizarra. se foi o Hulk, mas teve um contra-ataque, cara, que o Felipe Melo não chegava no jogador do Atlético de jeito nenhum. O cara passou à frente dele, isso foi no segundo tempo, se eu não estiver enganado. E eu só não estou me lembrando agora o nome do jogador do Atlético Mineiro. Mas que o Felipe Melo perdia, ele perdeu praticamente todas na corrida. Uma outra coisa também, amigos, não sei se vocês concordam comigo, no ano passado o Hulk era um fato novo. Ninguém Uhum. conhecia como o Hulk E jogava. ninguém No sabia Brasil, o como Hulk jogou muito marcar bem. ele, né? Exatamente. Hoje, ele está sendo muito bem marcado. As equipes, todo mundo estudou o Atlético Mineiro do ano passado. E isso dificulta também muito pro Hulk, porque o Hulk não é aquele cara de. O Hulk é aquele cara de explosão, mas não é aquele cara de drible, Mas ele é de. um construtor também, Renato. Isso, Ele mas ele sabe é mais isso. aquele cara de que, tipo, ele pega a bola, arranca, vai embora. E quando ele tá. Quando o time consegue marcar bem o Hulk, o Atlético Mineiro tem dificuldade, porque ele, Sim. querendo ou não, apesar de ele não ser um homem de ficar lá parado na área, mas ele é um finalizador, é um melhor finalizador que o Atlético Mineiro tem. E um dos Então, acho primeiros que times que marcou bem o Hulk, Renato, foi o sim, Flamengo na Copa do Brasil, né? Sim. verdade. Encaixotando o Hulk com Felipe Luiz, Davi No Luiz segundo e João jogo, Gomes. sim, sim, A parada é meio que isolar o Hulk mesmo, né? Você encaixota ele no meio dentre os volantes e os zagueiros e ele Botafogo, não Canu também. consegue, né? Sim. Botafogo, sim, Canu também marcou bem o Hulk. Também no jogo. verdade. Sim. Porque na corrida, hoje no Brasil, é difícil ganhar, cara. O Hulk tem uma explosão, o Hulk já passou dos 30, não é? Já, Mas já ele tem uma sim, Já, já, já. explosão de jogador de 23, 24, 25 anos. O cara é um monstro correndo. Joga muito. Verdade. E o Gabriel comenta aqui que o problema é o Vargas está abaixo não ser uma segunda opção. A gente está com sim. 10 pessoas assistindo a live aí. Show de bola, galera. Comentem Pô, Muito aí. obrigado, Boa noite galera. para todos vocês. E aí, cara, a situação do Fluminense vai ficando nem, né, vai brigar por tem que brigar pela vaga direta, né, Renato? Tem que vai ser, né? brigar. Exatamente. Vai Tem que brigar. brigar pela vaga de. Tem time para isso. Então, acho que tem que estar no G6. Tem que estar no G6. Acho que o Fluminense, mas nós já vimos no ano passado, o Fluminense ir para a pré-Libertadores, ele pode pegar um time equivalente, um time igual ao Fluminense, tecnicamente, Até mais e aí pode fraco e acabar se perder. complicando. Pode acontecer, né? Sim, como Diria, aconteceu com o próprio Olímpia esse ano, Fluminense e Olímpia. Então, o ideal é o Fluminense se garantir, porque ele já tem 6 jogos tem que garantidos ficar na até no fase de grupo. G5, na verdade, né, Renato? Porque a gente não Sim, sabe aí sim. se Flamengo e Atlético Paranaense vão
largar um pouco o Campeonato Brasileiro e aí ganhando Copa do Brasil, eles podem não abrir essa vaga, né? É, sim. Até porque Mas acho daqui a que pouco a com gente vai 6 falar vai. que uma vaga pro Brasil já escorregou, né? Sim, São Paulo deu realmente. uma Vamos falar escorregou na desse jogo casca. aí? Vamos lá. Vamos lá. Rapaz, ó, quem assistiu a live de quinta, Renato já tinha falado. Palmas pra mim. Parabéns, Renato, que falou. Boa, Renatinho. Independente Del Valle é favorito nessa final. Quem seguiu a aposta do Renato aí ganhou um dinheiro, porque na Bet o Independente estava pagando 5,5. Então, meus amigos, deu Independiente e não deu zebra, né? Só quem tá Não. duvidando, só pegar a Não, live aí no YouTube, É. assistir de novo que vai ver aí. Renatinho Sabe o falou que e acontece, aconteceu. Álvaro, Matheus? Muita gente conhece o Independente Del Valle como um time de empresários que querem formar jogadores para várias partes aí do mundo. Muitos Um acharam Red que Bull São Paulo Bragantino, né? muitos acharam que o São Paulo ia ganhar só com a camisa, pela tradição, lógico. A história do São Paulo é muito maior do que o Independente Del Valle, mas quem vem acompanhando o time do Sul, o Independente Del Valle, de 2019 para cá, já é a segunda Copa Sul-Americana. Verdade. O time está sempre disputando praticamente todos os anos Libertadores, Libertadores, exatamente. Então Supercopa também. Recopa. É um Sim. time chato, de se jogar. É um time que gosta de propor jogo, de jogar para frente. O Matheus tinha falado do Lautaro, não é isso? Lautaro Dias foi o destaque do jogo, com um gol e uma assistência também. Exato. Então, meus amigos, assim, venceu o melhor que tem um projeto consolidado, venceu o time que tem já um padrão de jogo definido. Então, isso tudo fez uma diferença muito grande. A gente vê o São Paulo tentando ainda se recuperar, tentando se reestruturar, né? Dentro do clube, recuperar sua história, que é muito grande. São Paulo tricampeão mundial, já foi o melhor time do mundo, ex-brasileiro. Então, assim, ele só lamenta pelo que foi o jogo do São Paulo nessa final, porque São Paulo simplesmente não jogou, né, Renato? São Paulo não entrou em campo. Acho que aquelas cobranças do Rogério, de que aquela pressão de que a gente até que chegou a conversar fora do ar, de que até você falou. Não, eu acho que é mais motivacional, mas eu acho que aquela pressão de que não ganhar a Sul-Americana eu tô fora. Jogou uma pressão talvez desnecessária para cima dos jogadores. E, amigos, vamos falar a realidade. A gente começava aqui na primeira fase da Sul-Americana. São Paulo jogou com o time reserva até as oitavas de final. Sim. São Paulo foi levar a Vera Sul-Americana a partir das quartas de final. Quando começou a jogar com seu time completo, sofreu contra quem? Ceará. Passou nos pênaltis porque... Contra o Atlético Goianiense. O Ceará, para bater pênalti, só Jesus, lembra Sim. disso? E contra o Atlético Goianiense, cara, eu acho que ali a torcida levou esse time nas costas e conseguiu a reação. E mais uma vez foi para os pênaltis. E o time do Del Valle, ele é muito melhor do que o Atlético Goianiense, é muito melhor do que o time do Ceará, muito melhor do que o Universidade Católica, que o São Paulo pegou nas oitavas de final, muito melhor de qualquer time da primeira fase da Sul-Americana. O Del Valle veio da Libertadores, era do grupo do Atlético Mineiro, para quem não Fez lembra. até uma boa Libertadores também, uma Sim. Libertadores razoável. Começou um pouquinho ali, balançou um pouquinho no início, talvez por isso que não conseguiu ficar ali na segunda posição no lugar do Tolima. Del Valle tirou ponto do Atlético, ganhou do Atlético, não foi? Foi. Acho que foi. Foi 2-1 no Mineirão. Exatamente. Então, muita gente acreditava que o São Paulo vai ganhar na força do nome, da camisa. Tem 3 Libertadores, tem Mundial, já ganhou a própria Sul-Americana. Só que o São Paulo não ganha um título internacional oficial para valer desde 2012. Vocês lembram, né? E foi só um tempo contra o Tigres. Então, cara, nesse recorte dos últimos 3, 4 anos, o Del Valle tá mais estruturado que o São Paulo. Agora eu quero saber o que vai ser do São Paulo. Porque o Rogério precisa decidir o que ele quer. Se ele vai continuar, se não quer. Em São Paulo, dizem que
tem um burburinho de que ele pode ir para a seleção brasileira. Eu, particularmente, não acredito, não sei vocês. Também não. Sim. O Gabriel comentou aqui, ó. Caleri abaixo, né? Mata Sim. metade do São Paulo. Perdeu, Boa. Caleri muito abaixo, mas não é de hoje, né? Ele já não Isso. perdeu muito chegou. gol. Ele já não chegou Perdeu na muito gol. Argentina. Ele já não chegou na Argentina numa boa fase. E aí só Sim. concretizou o que a gente já viu, né? Perdeu E gols. tem mais um jogador. E tem mais um jogador também, amigos. Luciano. É. Ele só foi sim. à Argentina para passear, porque Sim. não jogou nada. Verdade. E as contratações que o São Paulo fez, o Rafinha, em nenhum momento jogou bem no São Paulo. O Alisson vive machucado. O Nicão, O né? Nicão. Que foi o herói do Atlético Paranaense na última Reserva. Sul-Americana. Não joga. Sim. Não joga. joga, não rende. Patrick, ele já chegou no São Paulo numa descendente. Talvez por isso foi tão. O Inter resolveu melhorou fazer aquela alguns troca, jogos. né? Ele tá bem, Cruzeiro, ele tá bem. Ele ele não tá mal, não. Ele agora começou Ele a tá pegar sendo ritmo melhor que de o do São novo Paulo. Talvez tenha sido Sim. o melhor jogador do São Paulo, assim, o que brigou, nos o que deu a últimos jogos. cara. Concordo. Né? Sim. E o Jack falou aqui, independente Del Valle, tem um planejamento mesmo. Funciona. Verdade, né, Renato? Você Sim. falou da última Sul-Americana, 2019, era um time muito jovem. Já mudou, inclusive, não é mais um time tão jovem, né? Mescla, ainda tem Sim. muitos garotos, mas trouxe grandes nomes aí do futebol Lembrando, sul-americano. Del Valle Né? também, Álvaro. Já foi vice-campeão da Libertadores. Verdade. Quando jogava lá o Neymar equatoriano, vocês lembram? É. Não é? Verdade. Cai Mas, cedo, amigos, né? a Isso. pergunta. Vou fazer a pergunta a vocês. Ano que vem é ano de eleição no São Paulo. Hoje o Rogério Ceni ele manda e desmanda. Ele pode falar da piscina, fala que só tem um fisioterapeuta, que o jogador tá chegando, chega tarde quando tá em tratamento, fazer um tratamento médico, em recuperação. Ele faz várias críticas ao clube. Pergunto a vocês, mudando a diretoria no São Paulo, vai acontecer novas eleições, mudando essa diretoria no São Paulo, caso o Rogério permaneça para 2023, é ano eleitoral. O Rogério não vai poder criticar a diretoria atual. Por quê? Se ele criticar a diretoria atual, vai dar margem para a oposição. Sim. Para a oposição vai usar o que na campanha? Se o próprio técnico critica as instalações, critica o clube, a diretoria, e aí? É verdade, Matheus. O que você acha? Sim. Mas tudo depende dessa nova diretoria aí. Sim. Mas eu acredito que o Rogério deve manter no São Paulo, né? Eu não acredito que deve ter mudanças drásticas assim. Rogério Ceni na seleção, o Renato trouxe esse burburinho aí, a seleção vai ficar sem treinador. Você acha possível? Sabe por quê, Álvaro? Porque o que eles alegam em São Paulo é o seguinte, esse papo de Rogério, esse papinho de que eu não sei se abro mão da minha renovar. multa, Uhum. e ele falando isso muito, muito cedo, muito antes. Muito abertamente, né? Então dá uma... Já teria alguma coisa contato. embaixo da manga, né? Eu tava revendo os Exatamente. gols de 2002, cara, da Copa, a última Copa que a gente ganhou, vai fazer 20 anos, né? E aí teve uma hora que passa, assim, no banco de reserva da galera comemorando o Rogério Ceni. Aí deu um bug na minha cabeça, eu pensei, cara, o Rogério Ceni era o treinador daquela seleção? Não. Eu já não associo mais o Rogério Ceni Mas ao te falar- jogador, né? Eu mas já te falar que associo já- ele ao treinador, cara. Mas eu te falar que eu já pensei nele na seleção brasileira. O fato Porque- dele ter passado pela seleção, mas por mais que tenha sido praticamente a passeio, ajuda um pouco, né? Sim. Sim. E vocês podem perceber que na seleção brasileira, nos últimos anos, de jogadores que foram conhecidos, campeões, passaram dois. Falcão, Sim. um Não pouco foi mais bem. atrás, e não foi bem. Dunga, na Dunga. primeira passagem, Horrível. ele só foi para acabar com as regalias da seleção. Mas o Dunga tinha a companhia também de Jorginho, né? Verdade. Auxiliar. Sim, sim. E na segunda passagem do Dunga foi um fiasco, tanto que o Tite
assumiu no lugar dele. Então, cara, o que pode. Talvez o Rogério não é um treinador ruim, não. Ele é um bom treinador. Mas o problema dele é que ele morre com as convicções dele. Pô, Então, pela carreira que o Rogério tem, começou cedo, pô, campeão no Nordeste. Já ganhou a sim, Copa do Nordeste, ganhou a Supercopa, ganhou o Brasileiro do Flamengo, ganhou o sim, Carioca. Pô, ele vem uma crescente muito boa. Então, exato. assim, eu acredito. Álvaro, Quem seria um outro treinador é, brasileiro brasileiro, melhor que o hoje, Rogério hoje? Dorival, hoje, hoje. Momento, cara, Dorival Júnior. Mas se Dorival for tem um pelo trabalho momento, bom, né, cara? Hum? Dorival. Se fosse no primeiro semestre, eu acho que seria unânime. Todo mundo ia falar o Cuca. Sim. Ah, ele tava lá no ano dele. Mas se ele Mas o continuasse no ano Cuca, a sabático, gente não pode esquecer também que ele tem questões extracampo, né? é, Que e isso daí meio pode que queimar a passaram. CBF. Sim. Sim. Essas questões extracampo que não levaram ele ao Corinthians. E bem feito. Isso aí tem que ser lembrado. Futebol não pode É, ser um recorte da sociedade à parte, não, né, Matheus? Sim, com Futebol está inserido certeza. na sociedade. Com certeza. verdade, verdade. Bom, Mas, amigos, pode ser que, dependendo. Eu acho assim, se a seleção ganhar a Copa, vai ficar um treinador brasileiro. Se sim. perder a Copa, acho que a CBF vai partir para o estrangeiro. Não sei o que Será? vocês Mas acham. se for Será? estrangeiro, tem que ser um top, né? Estrangeiro. Deixa eu perguntar uma coisa pra Isso, vocês. E o pode. futuro do São Paulo? Porque o time tá em 13º na tabela do Brasileirão e tem que brigar pra conseguir uma vaga pra próxima Sul-Americana. Talvez nem isso consiga. É. É. Lembrando que, como o São Paulo perdeu, então agora a vaga na Sul-Americana é somente até o 14º. Sim. Seria até o 15º se o São Paulo fosse campeão. Então, essa derrota do São Paulo ainda complicou algum clube brasileiro aí que de repente poderia se salvar do rebaixamento e ainda ganhar de bônus uma vaguinha ali na Sul-Americana. Álvaro, eu acho difícil. São Paulo tem um jogo a menos. Esse jogo a menos é contra o Botafogo, não? É contra É o Coritiba. Curitiba. Curitiba. Vai pegar o Botafogo Sim. agora essa semana, né? Então, vai ser um jogo complicado para São Paulo. Vamos ver como é que vai estar o ânimo dos jogadores, né? Da própria torcida. Eu não vejo o São Paulo brigando por Libertadores, mas não. Ah, mas de repente uma lá um G, alguma coisa da vida no finalzinho, a última vaga, eu acho muito difícil. Eu acho que se São Paulo conseguir ali juntar os caquinhos e o que você falou, uma vaga na Sul-Americana, tá muito bom. A realidade E hoje não do São vamos. Paulo é essa, É, né? sim. E Sim. assim, o trabalho do Rogério, pelo time que ele tem, ele chegou à final do Campeonato Paulista. O que fica feio é que ele perdeu de goleada na final. Então, é o que falam, o recorte final que fica. Na Copa do Brasil, ele chegou à semifinal, pegou um dos melhores times da competição, que era o Flamengo. Na Bateu de Sul-Americana, frente com. Tentou bater de frente com o exato, Flamengo, né? isso, e Sim. não fez feio. Não fez Né? Não feio. fez feio. Isso na Sul-Americana, ele chegou à final. Então, sim, Então não é eram uma títulos. temporada pra ser esquecido, talvez, né? Exatamente. Não, Como foi o até Jack tá boa. falando aqui. Até boa. É de reconstrução. Agora, De pode ser uma reconstrução. temporada que pode acabar com tragédia. Se É, o São Paulo não abrir o olho Sim. sim. e acabar brigando contra o rebaixamento. Aí, Mas E, eu acredito não. vocês sabem disso, né? Time grande, quando entra né, Mas é muito difícil. na Máximo zona meio de de tabela também. rebaixamento. tá em Difícil. 13º, Matheus. É porque o campeonato tá muito achatado Tá ainda. Sim. embolado, Tá tá começando embolado. a abrir a distância. Acho que se o São Paulo conseguir mais umas 2 vitórias, dá uma respirada, uma acalmada Tá. na torcida. Agora vocês imaginam, perde pro Botafogo. Depois perde o jogo que É, tem, atrasado. Pois sim. é. Aí, meu amigo, Botafogo já passa o São Paulo. Já passou, não já? O São Paulo, Botafogo? Passou com a Eu não vitória tô de hoje. com a tabela aqui. Já. Passou Não, o com a Botafogo vitória tá de na hoje. frente. Tá na Passou frente então. do São Botafogo Paulo passou. já. Sim. Sim. Então, aí você imagina se o Botafogo vence o São Paulo, abre mais 3 pontos. Sim. Pois é. Pois é. E tem mais três times, mesma pontuação, 37 pontos. Então, você Sim. ganha duas ali já fica tranquilo. E lembrando que Botafogo, Goiás, Curitiba, próprio São Paulo. Esses caras vão entrar nessas últimas rodadas com a faca nos dentes. Pressionados, muito Sim. pressionados. Com certeza, Santos. O próprio Santos que está ali na frente, mas vamos falar a verdade. A classificação do Santos
é injusta, na minha opinião. Uhum. O Santos tinha que estar mais para baixo na tabela. O torcedor do Santos não vai Mas, gostar nada de escutar isso aí, não, mas gente. eu acho que aquela gordurinha lá no Aí início tá da fazendo diferença. competição, vocês Faz lembram? isso. No início da competição, o Santos chegou a ser vice-líder, junto com o Coritiba, Avaí. Quando o Corinthians era líder do campeonato, aquela gordurinha ali ajudou o Santos. Santos nos Tanto que não tem próximos anos é um treinador. time que, se não abrir o olho pro projeto e der uma virada de chave, vai ser rebaixado. O Acho Santos é que o que um salva o Santos próximo são Vasco. a garotada. O que salva o Santos é a garotada. Mas vai ter uma hora que não vai ter uma safra boa, né? Exatamente. Essa É. safra aí do Santos já não é tão boa. Já não é uma garotada que tanto que não tá conseguindo vender aí por muita grana, como já fez com outros O último jogadores. grande Sim. foi o Rodrigo. Teve também o que foi jogar Eu sei do na Itália. Juventus. Na Na Juventus. Juventus. Isso. Agora eu esqueci o nome. Eu também esqueci o nome dele. Que é um bom jogador. Ele foi bem. Ele foi bem vendido. Sim. Mas E o já já eu Jack vou tá lembrar o nome perguntando dele. aqui se o rebaixamento não é um fenômeno que só acontece por causa do futebol, pode depender de outras coisas, principalmente esse extracampo, né? E o Depende. Santos Pode. tem tudo Sabe- aí pra realmente. Sabe por que pode? Salários atrasados. A É, gente sabe. Política no clube. política do Política clube, boa, Matheus. trocas de Política no clube. treinador. Sim. Trocas de treinador. Vestiário rachado. São todos os fatores Grupinho aí de que a gente um vê em jogador, grupinho de outro. times de Panelinha, pé. né? Exatamente, isso. Então é assim, o Santos depois de 2019, que ele foi vice-campeão brasileiro, 2020, o Santos salvou o Santos, deixou o Santos numa posição honrosa no Brasileirão. 2021, o Carille salvou o Santos ali naquele finalzinho, depois foi demitido. E agora veio 2022. O Santos contratou o Fábio, Fábio, né? Ou é Adrian? Fábio, o Bustos, treinador do Sim. Santos, o argentino. E trouxe um monte de gente do Barcelona de Guayaquil. Cadê que os caras estão jogando? Nada. Trouxe aqueles caras todos e os caras nem no banco ficam. Contratações estranhas, né? Sim. Ganham bem, exatamente. Isso, ganham bem. Agora, o Soteldo é mau jogador? Não. É o craque Não. do time. Exatamente. Carlos Sanches, apesar da idade, dos problemas Bom físicos, jogador. é mau jogador? Ele é Tem o bom Marco- jogador. Tem o Márcio Leonardo também, bom. Marcos Joga bom. Leonardo, bom jogador. O goleiro do Santos é muito bom, não pega João Paulo. pênalti, mas O ele é muito Michael é bom bom. zagueiro. Michael é bom Sim, zagueiro. exatamente. Tem o Maicon. Felipe Jonathan na lateral. Felipe Jonathan é um bom lateral. Não para a seleção brasileira, mas Sim. ele é um bom lateral. O Brasil está em falta de laterais, na minha opinião. Então, cara, é muita coisa, são muitos fatores internos e externos que podem complicar aí e fazer um time ser rebaixado. E, Verdade. infelizmente, o que acontece? O time grande, quando entra nessa, meu amigo, para sair do buraco, você vê que outros times, por exemplo, com todo respeito, Goiás, Ceará, próprio Atlético Goianiense, que Cuiabá, eles todos os anos estão ali. Sobem, ficam dois, às vezes largam bem no campeonato, ficam boa parte do campeonato na zona de rebaixamento, se salva na última, penúltima É que não tem rodada. pressão, né? É um time que não vai Isso. ter essa pressão. Sim. Antes de passar para o nosso próximo assunto, futsal, Matheus, tem que Sim. dar aqui o salve, né, para os nossos apoiadores. Sim, A com certeza. Marilene, do Camarote, e o Alexander, Boa. da Arquibancada. E se você pensa em apoiar a Conversa Esportiva a partir de R$4, você pode ser parte aí dos nossos apoiadores em apoia.se/Conversa Esportiva. Né? Então, Isso mesmo. se você pensar aí, é R$4 por mês e a gente tem conteúdos exclusivos que só os nossos apoiadores recebem. Matheus, Libertadores da América de Futsal. Fala aí pra gente. Libertadores, que tivemos um campeão inédito, o Cascavel, Paraná. A Serpente aí foi a grande campeã da Libertadores. Fez bonito na Argentina. A Libertadores foi disputada em Buenos Aires. Venceu o Peñarol por 3-1. Foi uma bela final aí disputada. Jogo pegado, difícil, tenso.
O pivô do Cascavel foi um dos melhores jogadores, fez 3 gols nessa final, o famoso hat-trick aí, o Gessé, muito bom jogador. E Cascavel, surpreendente, terminou a competição de forma invicta, venceu 5 jogos aí, venceu de grandes jogadores também, eliminou o São Lourenço, que era o atual campeão da Libertadores, venceu o Cerro Porteño. Então foi uma bela campanha do Cascavel, um título inédito. Cascavel aí que tem um projeto bem legal no Paraná Futsal. E agora se junta Carlos Barbosa de Jaraguá do Sul, os campeões. Jaraguá do Sul e Carlos Barbosa são os maiores campeões da Libertadores, com 6 títulos cada. Então o Cascavel se junta a essa turma, título inédito. E parabéns à Serpente aí, que tirou muita onda na Argentina. É, muito legal, olha aí. Sim. E o Jack tá falando aqui, ó, Cascavel, prova de que o futsal nacional é muito concentrado no Sudeste e no Sul. Isso Verdade, mesmo. né, Matheus? Com certeza. Principalmente no E Sul, o, né? e o futsal, o melhor é o nosso, né, meus amigos? O futsal da Liga Brasil, o melhor é o nosso, tá a prova disso. Agora com a CBF, a gente vai crescer cada vez mais. Então, assim, é merecidíssimo esse título do Cascavel, um time muito bem entrosado, tem bons jogadores. Então, o Brasil foi bem representado com o Cascavel na Libertadores. Muito Tem bom. Mundial de Clubes, Matheus? Tem, Mundial de Clubes tem. Opa, Só, fala aí pra só, não gente. sei, só não sei a data certa, mas depois eu Sim. passo pra galera depois. Boa, e a gente vai cobrir aí também, torcendo pelo título brasileiro, né? E o Sim. Cascavel, como é que tá aí nos playoffs, Matheus, do Campeonato Nacional? Então, o Cascavel que tá nos playoffs também. Se não me engano, pegou o Sorocaba, só deixa eu confirmar aqui. Confirmar aqui. Tem a tabela aí, diretor? Consegue pegar a tabela? Agora tu me quebra. Deixa eu ver. Vou Eu pegar, acho vou que foi. pegar. Acho que foi isso mesmo. Foi? Acho que sim. Não, na verdade, a Sueva recebeu o Ah, Cascavel na Liga Nacional de Futsal. Já tá pelas oitavas de final. Então vai ser um bom jogo aí pro Cascavel. São boas duas equipes. E para quem está começando a acompanhar o futsal, já acompanha no Sport TV, que já está no mata-mata, já está nos playoffs, que costuma pegar fogo. Bons jogos aí. Boa, é isso aí. Muito bacana. E na Fórmula 1, Renato, você falava aí sim. que o título podia ter sido decidido, né? Apesar de que É. você já tinha falado que achava que não ia acontecer, não foi Renatinho dessa acertou vez. duas. É, Renatinho Renatinho. tava acertando tudo. Boa, A bola de caramba. cristal. Então, o título não aconteceu. Continuo achando Ainda, que não. né? Ainda não. É questão de tempo. Continuo achando que não vai acontecer na terra da Honda, no próximo final de semana no Japão. Olha, Acho que será? não. Eu tô achando que esse título vai acontecer entre México e Estados Unidos. Mas foi o primeiro match point do Verstappen. Não deu. A equipe é a Red Bull, que errou esse final de semana, já na classificação, colocou ali a quantidade de combustível menor do que teria que fazer, e o tendo que recolher aí, voltar já ia ser o pole position, acabou largando de sétimo, oitavo. Muita gente achou que ele vai fazer que nem nas outras corridas, ele vai passar todo mundo na terceira volta, ele é líder. Não. É Singapura, é corrida de rua, é difícil passar. Pista estava Choveu. escorregadia. A pergunta é uma pergunta e uma crítica. É, virou Fórmula 1 virou circuito oval? Não pode mais correr na chuva? Ou será que eles estão com medo, com receio dos pneus de chuva, principalmente de chuva forte? Porque, cara, não é possível. Em Mônaco foi a mesma coisa. Ontem em Singapura foi, dizem que foi 20, meia hora de chuva e depois dava para correr. E a corrida foi adiada, se eu não estiver enganado, mais de uma hora e Foi uma 10, hora, uma uma hora. hora. É. Então, assim, cara, se tem um pneu para correr com chuva, corre com chuva, então faz que nem a NASCAR, que nem a Fórmula Indy. É circuito oval, choveu, não corre. É, verdade. Porque então, para que Concordo. você tem pneu de chuva?
E o Pérez? O Pérez foi bem? Ele que a gente tá vendo aí Foi. comemorando. Foi um Ele que é um bom Muito bem. semana especialista para Sérgio em Pérez. pista de rua. Sim, é o senhor pista de rua aí esse ano. Venceu o Mônaco, venceu agora Singapura, foi muito bem, foi dominante. Largou em segundo, aproveitou que o Leclerc deu uma distracionada, pegou a primeira posição e aí não perdeu mais, foi embora. Leclerc chegava, ele conseguia abrir, exceto naqueles períodos de safety car, né? Tivemos aí alguns safety car, tanto virtual como o real na prova. Foi uma corrida do Pérez sem erro. Eu daria para ele nota 9,5 Ó, piloto do pela dia. exibição. Piloto do dia. Pela exibição dele. Teve gente na transmissão aí da emissora que transmitiu a corrida. Queria dar para o Ricardo. Mas o Ricardo, meus amigos, ele só conseguiu chegar na quinta posição pelo, pelos erros do Hamilton, que ontem, pelo amor de Deus, errou muito. O próprio Verstappen também errou. E George Russell, Ah, mas o seria cara um foi. prêmio de consolação aí pro Ricardo que tá saindo da É, Fórmula 1, porra, coitado. cara, E mas tem uma ele história ficou bonita. 23 segundos atrás do Lando Fez Norris. uma vinte e corrida três legal. segundos. Quinto Cara, eu lugar. acho que se os caras não tivessem errado, se as Alpines não tivessem quebrado, as duas com problema de motor, até a Aston Martin ontem fez uma. Os dois pontuaram, foram bem, não é? As É. Alpines tiveram azar, quebraram o motor, enfim. Quem tava lá É, no paddock sim, da Aston Martin foi o Green Day. verdade, Legal, verdade. né? Deu sorte. Pô, deu Pé sorte, né? quente, pé O quente, deu Aston Martin que sorte. é verde, deu Sim. sorte. A Então, briga agora assim, é pelo segundo hum, lugar do campeonato. sim, O Verstappen, o Leclerc tá a 2 pontos do Pérez. Sérgio Pérez e sim. Leclerc vão fazer essa briga para ver quem é vice-campeão. Sim, sim. Acho que o Russell também tinha chance, mas depois da corrida de ontem, Mas quem também tem deu mais chance aí tudo de errado terminar? para ele. Acho que, cara, é assim, na minha visão. A partir do momento que o Verstappen for oficialmente, matematicamente campeão mundial, a Red Bull provavelmente vai trabalhar para o Pérez ser vice-campeão. Então, quanto mais rápido a Red Bull é, levar o Verstappen levar o título, melhor para o Pérez. Acredito que no Japão, o Verstappen vai continuar sendo o favorito. Aí a gente tem que ver qual vai ser a combinação, porque o Eu te falo Leclerc aqui. já tem aí. Verstappen Pô, precisa fazer 8 pontos de vantagem do Leclerc e hum, 6 pontos de vantagem do Pérez. Ou seja, 8 pontos. Se ele vencer se ele e fizer e o vencer e Leclerc ficar em fizer a segundo, volta mais rápida rápida, e o Leclerc ficar em segundo, acabou. é campeão. Então basta ele vencer e fazer a volta mais rápida. Não, não, porque e o Leclerc tem que ficar em segundo, não o Pérez. Se o Pérez ficar em segundo, ainda tem disputa. Ah, E tem que entendi, fazer 8 entendi. pontos pro Leclerc, 6 pontos pro Pro Pérez. Pérez. 6 pontos pro Pérez nesse momento. Ele tem que fazer. Então, cara, Então, só mais uma corrida com chuva no Japão, de repente, para embolar tudo. Mas a Ferrari não foi mal nessa corrida de Singapura, foi bem. A Ferrari também vai ter um carro bom, na minha opinião, para o circuito de Suzuka no Japão, tá? Provavelmente o Leclerc É o favorito? Pode ser. possa fazer mais uma pole, e aí, se o Carlos Sainz conseguir um segundo lugar, isso daí pode, de repente, atrapalhar os planos do Verstappen ser campeão mundial no Japão no é Japão. difícil. Não é tarefa muito fácil, né, Matheus? O Não. Sim. Verstappen já levantar. É possível, bem possível, Sim, mas não é certo, né, Matheus? Ah, com certeza, né? O Verstappen já tá com a mão na taça já. É só questão de tempo. Mas vai ficar nessa briga de segundo lugar mesmo. E o Leclerc tem chance. A gente vai ver aí nessa próxima corrida no Japão. Ferrari, como diz Renato, Ferrari provavelmente vai ter um carro forte aí e vai brigar direto com o Pérez. Matheus, com Renato, certeza. Oi, Ferrari vai consolidar o segundo lugar nessa temporada de de construtores? construtores. Sim, A Mercedes que com certeza. ameaçava já não Deu ameaça uma tanto, queda. né? Sim, Hamilton pontuou, mas ficou oitavo lugar ou nono lugar, não estiver enganado agora. E o
Russell não pontuou. Então ficou muito difícil aí para Mercedes, a não ser que a Ferrari tenha duas quebras duplas nas próximas etapas, enfim. Música não, Agora, Renato. oi? Música Não, não não. tô zicando não, que isso. Agora, a briga tá boa no quarto lugar do campeonato. A McLaren passou novamente a Alpine e agora está 2 pontos Verdade, à essa é uma frente. briga que vem Estava acontecendo há sempre. alguns anos, Isso, né? Uma briga exatamente. boa. Ela agora está 2 pontos à E vale frente aí muito dinheiro, né, Renato? Terminar em Muito quarto, o dinheiro. pessoal acha que, não, Sim. vai ser quarto ou Tanto vai ser que quinto, tanto faz. Fala pra eles, ontem Renatinho. Aqui. é muita grana. Hum, E tanto que ontem vocês viram ali os engenheiros da Alpine, assim que o Alonso quebrou e o próprio Ocon, desespero dos caras, pois é. porque é muito dinheiro, cara. Com esse problema aí, essa toda essa situação de teto de gastos, é até bom falar disso, de dinheiro, que existe um imbróglio na Fórmula 1, tá? A Ferrari e Mercedes denunciaram a Red Bull por ter quebrado o teto de gastos. E existem algumas punições, só que seria referente ao orçamento não de 2021, não de 2022, e sim de 2021. As punições poderiam ser multa, se for multa, a gente sabe que é dinheiro de pinga, ou a Red Bull perdeu os pontos de construtores de 2021. Então ela seria eliminada do campeonato de construtores de 2021. Ou até mesmo o Verstappen, por conta da equipe, perdeu os pontos. E aí o Hamilton seria o campeão mundial de 2021. Que Só isso, que, Renato, como a gente tapetão. sabe que existe sempre um acordo, uma conversa, e isso ficaria muito feio, o que pode acontecer, e essa decisão deve sair até o final dessa semana, é que a Red Bull possa perder uma pontuação no Mundial de Equipes deste ano, ou até mesmo os pilotos, tanto o Pérez como o Verstappen, eles não têm culpa, mas eles também poderiam perder uma pontuação no Mundial de Pilotos deste ano. E aí a gente sabe que perder, sei lá, não sei quantos pontos seriam, 10, 15, 20, só Não vai iria fazer adiar o diferença, final do né? Não campeonato. vai, não É, vai fazer diferença. exatamente, só iria adiar o Perder o final do título, campeonato. pode. O Verstappen pode perder o título de 2021. Exatamente. Vamos saber Corre esse essa semana risco. o que vai acontecer. Exatamente. Antes do início do treino livre no Japão, já deve ter uma decisão a respeito aí dessa quebra de teto de gastos, né, da Fórmula 1. O mundo está tentando equilibrar todas as equipes para terem corridas mais competitivas, para que a Williams possa também brigar lá na frente, a própria Haas. Agora, sei que a gente está encerrando aqui a Fórmula 1. O Latifi ontem, meus amigos, se o Latifi estivesse dirigindo, qual a principal rua aí, cara, aí, onde vocês moram? Niterói. Amaral Peixoto. Amaral Peixoto. O que o Latifi fez ontem, cara. Se ele faz aí na Amaral Peixoto, o guarda municipal não deixa nem ele sair com o carro. Apreende na hora. O cara perdeu só 5 posições para a próxima corrida Latifi é e 2 pontos na Latifi carteira. é vergonha pros canadenses, cara. Isso, exatamente. E já tá demitido. Cara, o que o cara fez ontem, aí me fala. Eles falam assim, mas para entrar na Fórmula 1 tem que ter superlicença. Esse cara tem superlicença, é um carniceiro. Renato, mas agora Vamos vamos lá, falar de um assunto infelizmente bora. sério. Sim, Tragédia na Indonésia, uma das maiores tragédias do futebol, a maior tragédia muito dos triste, cara. últimos 30 anos aí. Tudo começou, né, Matheus? Depois que o time da Sim. casa perdeu o É, jogo, e aí isso. invasão de campo e pisoteamento, né? Pessoas morrendo pisoteadas, não é isso? Eu vi, eu É, vi, eu vi as cenas hoje, cara. Não tava meus amigos. muito Infelizmente, triste. tivemos essa tragédia aí na Indonésia. Foi relatados 125 mortes, e sendo 32 crianças. É um clássico local entre Persebaya e Surabaya, um clássico de Java Oriental, que acontece desde 1992. E o time visitante, o Persebaya, venceu
esse jogo, que não acontecia faz uns 10 anos aí. Então, a Arema era sempre favorito nesse clássico local, na Indonésia. E o que eu sei, o que apurei sobre a situação, é que torcedores estavam começando a invadir o campo, foram protestar contra funcionários e jogadores do clube, e com isso a polícia acabou entrando em ação. E rolou gás lacrimogêneo e tal, e o pessoal começou a ficar apavorado, começou a correr, todos começaram a invadir, começou essa guerra aí de torcedores e polícia, e tivemos brasileiros também envolvidos nesse percebar tinha, se não me engano, Sim, quatro três, jogadores brasileiros em campo, isso, né, que sim, tiveram que sair junto dos outros jogadores, sim, escoltados numa espécie de camburão sim, para conseguir sair, né? Infelizmente os relatos são de que os jogadores já percebiam no campo algumas sim, mortes naquele mesmo sim, momento, né? Sim. sim, Eu vi eu não recordo o nome agora, mas mais cedo um desses jogadores brasileiros estava dando entrevista na ESPN e ele falou que ele sentia que ia morrer, Sim, com iam certeza. sim, acabar com ele. sim, E o, se não, lembra muito a tragédia de Hillsborough, né? Que é muito famosa sim, aí, né? Dos torcedores do Liverpool, onde morreram 96 torcedores, né? sim, Um número inclusive emblemático para os torcedores do Liverpool. E isso marcou, Matheus, uma mudança no paradigma do futebol da Inglaterra, né? sim, Uma mudança nos estádios, principalmente na forma com que se tratava o torcedor, né? Na época, os torcedores foram acusados como sim. é, os grandes causadores da tragédia, né? Porque O que é sempre. nessa do Liverpool, no futebol inglês, tinha muitos hooligans, né? Como eram conhecidos. Sim, mas no caso ali Sim, o grande fator foi a superlotação do sim, estádio sim, e Sim. o preparo ruim da polícia, né? sim, E as pessoas acabaram sendo as grandes culpadas na versão oficial, sim, né, de dirigentes e governadores, sim. principalmente da Margaret Thatcher. Infelizmente, eu vejo que já estão falando a mesma coisa nessa situação aí da É, Indonésia, de que as e- pessoas seriam os grandes causadores da tragédia, o que a gente não pode e- levar dessa forma, né? A sim. gente tem Acho que. que os dois lados estão Eu errados, acho né? que A questão de exatamente, ser. torcedor não tinha que invadir, cara. O time Sim, perdeu, você tá de cabeça quente, cheio. Porque, cara, você imagina, é, se toda vez que o seu time perder, o torcedor invadir para bater um jogador, cara, eu sei, futebol paixão de torcedor é passional, o torcedor vai defender sempre seu time, seu clube. Mas, cara, não faz, cara. O estádio já estava hiper mega lotado. Como você mesmo falou, Álvaro, o clima já estava mostrando que boa coisa que ia dar M. sim. E deu, infelizmente. E deu. Agora cabe agora às autoridades locais O presidente da retificar. Indonésia já suspendeu a competição, o Sim. campeonato indonésio, O então, mínimo, né? então Agora, vamos ver. vocês imaginam, infelizmente, a gente sabe que a Indonésia não é a Inglaterra. Assim, Sim, em questões de estrutura, de exatamente. visibilidade mesmo, né? Uhum. Daqui a pouco, infelizmente, essa tragédia já vai ser esquecida. O É, isso que eu futebol, ia falar. o futebol da Indonésia, ele vai passar pela mesma reestruturação que passou a Inglaterra? Vocês acham? Não, Não Acho vai, né? difícil, Não vai, não acho que vai. não. difícil. E O que pouco a vai gente acontecer. sabe também do futebol lá. A gente Sim, quase não tem informação do o futebol de que lá. vai acontecer, amigos? Talvez o estádio seja interditado, diminua a capacidade do estádio, reforce alguma coisa ali no estádio e as vítimas vão ser esquecidas. O mundo vai esquecer, porque hum, não é a mesma repercussão que se fosse na Europa, ou se fosse nos Estados Unidos, ou até mesmo aqui no Brasil.
Não vou falar nem, talvez na Argentina, não vou falar nem em outros locais, porque aconteceu em um treino aberto de cair parte da arquibancada, onde os torcedores subiram onde não deveriam, no Chile, não é? Uhum. E não sei se teve mortos, espero que não. Teve só Que eu feridos. lembre, que eu saiba, que eu veja, não teve morte. Não teve. Não teve E, morte. e isso é bom, é positivo e ninguém já falou mais nada, acabou. Verdade. Se fosse no Brasil, clube culpado, torcedor culpado, todo mundo culpado, como pode o Brasil? E se fosse na Europa, a repercussão também seria muito grande. Mas como você falou, é na Indonésia e ninguém vê futebol na Indonésia, o campeonato da Indonésia, a gente não sabe como funciona muito bem, enfim, é muito complicado. Eu temo para que no futuro não possa acontecer de novo uma tragédia como essa. Verdade, Sim, Renato. isso Infelizmente é aí. isso, né, Matheus? Com certeza, né? É triste ver essas cenas. Muito. Espero que tomem as melhores providências, que melhore a estrutura do futebol. Sim. Bom, E o torcedor tem que colocar na A cabeça, sociedade futebol. com certeza. Pra isso. Vamos O falar, torcedor tem que Tomar colocar na consciência. cabeça, cara. vamos Tem que passar ser aí consciente. agora para falar da parte boa do futebol internacional, né? O clássico de Manchester, Sim. que inclusive vai fechar a conversa aí de hoje. Meus amigos, que jogo, né? Boa. Que jogo, hein, Matheus e Renato? Sim. 6-3 pro Manchester City. 6-3, mas vamos falar a verdade. O jogo tava 6-1 Bacana. até os 35 do segundo Massacre. tempo, né? 6-1. O Sim. Manchester City tirou o pezinho no final. E aí o United conseguiu fazer 2 gols ali de. O famoso gol de honra, né? Sim. Mas o jogo foi um massacre do Manchester City. Sim, começou fazendo Foi. E 4-0, né? De cara. O Antony, que foi talvez o único lampejo de jogador do United, conseguiu fazer um belo gol. O Antony, né? Não foi isso? Mas Sim. depois, mais 2 gols de dois duplo hat-trick, né, Matheus? Haaland Sim. e Phil Foden. Foi isso? Sim. Foi isso. Não lembro de jogo que dois jogadores do mesmo time tenham marcado 2 hat-tricks, não. Vocês lembram, meus amigos? Também não lembro não, cara. Não. Mas não me recordo. foi tão inesquecível assim, a gente fica até marcado pelo bem jogado do Alan, e que nesse jogo o Alan fez 3 gols, só que o Foden também fez uma belíssima partida e fez 3 gols. A gente fala mais do Alan do que do Mas Foden. o Haaland fez 3 gols e deu 2 assistências. Sim, e pro vem jogando Foden. muito. Senão o E- Haaland dando os assistências. E não foi qualquer assistência não, cara. Sim. Ele achou o Foden 2 vezes na cara do gol. Sim. E pelos números do Alan, o Alan tem 8 jogos pela Premier League e 14 gols. Puta 14 que gols. pariu. Cara, Absurdo. Absurdo. E não vai pra Copa, é isso que eu me revolto. Infelizmente, Não a vai pra Copa. Noruega não se classificou. A média de gols do Haaland é mais de um gol por partida na carreira. Sim. Absurdo. Sim, Na o cara carreira. joga muita Você bola. acha que vamos ter um novo Cristiano Ronaldo aí? Não, esquece Cristiano Ronaldo. Ele já é mais goleador que Cristiano Ronaldo. Na idade que ele tem, na carreira que ele tem, ele já é mais goleador que Cristiano Ronaldo. Tá? Ele já é mais goleador que Cristiano Ronaldo. Da idade vai- dele, Vai na chegar idade no dele. Pelé. Comparando as idades, quando o Cristiano Ronaldo tinha 22 e Messi 22, o Ronaldo tem mais gols do que os dois. Fala aí, Nessa Renato. idade. Renato? Tá lutando. Renato? Oi, tá me ouvindo? Sim. Sim. Não, deu uma falhadinha aqui agora. Cara, foi um resultado sensacional. Eu imaginava um jogo bem mais equilibrado. Faço uma pergunta a vocês. Esse treinador do Manchester vai longe? Por quê? É mais um que deixa o Cristiano Ronaldo no banco. Casemiro, contratado a peso de ouro no banco. Gastou Cara, uma grana. E Tava Cara, dando é um jogo certo, né, desse. Matheus? Tava dando certo, né, Matheus? Sim, É, Só pelo- que aí.
pela entrevista do Ten Hag, ele não colocou Casemiro porque o time já estava, antes dele chegar, o time estava começando a ganhar. É aquela história que o time bom, quando o time tá ganhando, não se mexe, né? Então, assim, mas, pô, um jogo desse, num clássico, você tem os seus melhores jogadores, você tem que colocar o Manchester United, você tem que colocar o Casemiro. É o melhor volante do mundo, é considerado o melhor volante do mundo. E o Cristiano Ronaldo? Ele pode não estar bem, Matheus, ele pode não estar bem, mas, cara, ele bota medo nos adversários. Exatamente, alguma coisa ele ia fazer ali, ia tentar diminuir esse placar, tentar equilibrar mais o jogo. O cara pode não estar bem, mas é o Cristiano Ronaldo, já foi o melhor do mundo aí. Mas um grande problema do United também não foi a zaga, Matheus, a zaga estava escancarada. Acho que o sistema defensivo todo do Manchester United não funcionou nesse jogo. O Eric Ten Hag até deixou claro, o time não se defendeu, não soube se defender, faltou aquela marcação, aquela pegada. Mas assim, o volume de jogo do Manchester City é algo assustador. É um time que cria muito, está sempre criando. De Bruyne, quando aciona o Haaland, é um perigo. Então, assim, o volume de jogo do Manchester City é muito forte. Foi um rolo compressor. Sim. Vou falar que, cara, eu até agora eu tô, assim, maravilhado com a partida que o City fez. Sim. E eu acho que o Guardiola deve ter falado, poxa, tinha que ter esse cara há 2 temporadas atrás. A gente percebe que o Alan era um cara que faltava nesse Manchester City. Totalmente, exatamente. Com certeza. Sim. Agora o City passa a ser muito favorito para ganhar a Champions. É favorito. Continua muito sendo favorito. 1-2. Continua. Muito favorito. O favorito. Ai, não. É 1-2. Está na primeira prateleira dos favoritos. Vocês estão em cima do tiver muro. uma tier list City, dos esse favoritos ano é favoritaço. Muito favorito para ganhar a Liga dos Campeões. Haaland é o que o City estava faltando. Sim. Para ser o bicho-papão da Europa. Sim. E, diretor, estamos esquecendo de mais um clássico aí que teve aí também. Clássico londrino, né? O time que vem também numa Tottenham e Arsenal, mas aí você tá esquecendo, a gente fez a pauta e você tá querendo me derrubar. Ué, mas eu não posso... no nome da pauta, cara. Clássico de Manchester também tem que falar do clássico londrino, né? O Arsenal venceu o Tottenham por 3-1. Vem também numa pegada muito boa, o escurinho do Arteta aí. Gabriel Jesus. O escurinho do Arteta? O escurinho do Arteta. O Gabriel Jesus vem muito bem, mas acho que vai pra Copa. Vai pra Copa. Será? A troca foi ótima pra todo mundo, né? O City tá feliz porque o Haaland era muito mais jogador que o Jesus. Porra, óbvio que é. E pro Arsenal, o Jesus... O quê? Eu vi? O quê? O Haaland é muito mais jogador que o Jesus. Muito mais, sem com certeza. E pro Arsenal, Jesus basta. Jesus é o suficiente, né? Pra botar a bola pra dentro do gol ali. Arsenal que é um time, Matheus, que vai crescer esse ano em relação ao ano passado, temporada passada. O que não quer dizer grande coisa, porque a temporada passada foi terrível. Foi uma das piores que o Arsenal já passou nos últimos 10 anos aí. Lembrando que o time do Arsenal estava passando por um momento de reconstrução, evolução, né? Também montagem de elenco do técnico Arteta. Então o Arteta vem montando esse time muito bem, vem entrosando esse time do Arsenal cada vez mais. Tem o Gabriel Martinelli também, muito bom. Tem o Gabriel Magalhães, zagueiro, que já foi da seleção bobear no próximo, vai entrar no próximo ciclo da seleção brasileira aí. Então tem o Saka também, muito bom jogador, inglês. Então o Arsenal tem boas peças de renovação. E com o City é o time do momento da Premier League. E o Pombo? Foi bem? O Richarlison fez um bom jogo. Provocou um pênalti ali no clássico. Tava se esforçando ali. Fez um bom jogo o Pombo. Vem cá, vai ser Arsenal e City que vão brigar pelo campeonato inglês? Esse ano o Liverpool tá fora.
Porque se for isso, eu já falo aqui, não tem nem briga. O Será que City o vai Liverpool ganhar. tá fora? Porque na última temporada eu falei isso e quase que eu E queimo a quase que língua. não deu, né? Chegou na última rodada ainda com chance. É, mas esse ano tem Haaland, né? Do É, jeito que tá É. metendo gol, pô, é esquece. E não tem jogo assustador. atrasado. O Não tem jogo Arsenal, o atrasado. Arsenal tem que brigar pra chegar numa Champions, né? Que já seria uma volta ao patamar, né? Com certeza. Não, com Com certeza. certeza. Porque o Arsenal tem sido nos últimos 2 anos, voltar pra Champions já é um grande Isso. feito. E depois de Rodrigo, voltar para Champions, tem que ter um time para brigar por vaga nas oitavas de final da Champions, não para cair na primeira fase e para a Liga Europa. Isso aí. e passando a Copa do Mundo, essa geração que deve acabar de Neymar, de Cristiano Ronaldo, Já tá aposentando o né? Neymar, que isso. Messi, É. Lewandowski. Vocês acham Neymar, que Neymar, ele tá meio chateado com o Neymar. você acha que Neymar, Alan e Mbappé vão ser os protagonistas dessa nova geração aí? Não, o Neymar ele tá numa. A gente brinca aqui, mas o Neymar ele já tá com uma idade mais avançada que Haaland, que Mbappé. Neymar já tá na entre safra, né? É. Entre A essas Copa do duas aí. Neymar é essa. Talvez Não vou essa dizer- seja a última Copa do Sim. Neymar, É, fala-se até disso. Eu não vou dizer. Talvez se o Brasil ganhar a Copa, se o Brasil ganhar, me entendo, se o Brasil ganhar a Copa, talvez ele se empolgue e jogue mais uma. Quem sabe? Continue sabe. jogando bem. Agora, se o Brasil não Já levar. penso o contrário, pode dizer que se ele Pensa o ganhar, ele contrário? falhar, eu já cumpri minha missão com a seleção, não Pode preciso ser. mais. Na É, próxima também eu já pode não. ser. Pode ser. Pode Pode ser. ser também. Mas o Neymar tem o quê? É. 34 anos? Neymar já Acho tem. Neymar já não é Não sei da se é mesma 34, relação. não, 30, ele tem 30. Tem 30, 30. 34 na próxima. Ah, não. Acho Então que joga 19. mais uma. Então joga mais uma. para mais Não. um, pô. Joga mais uma. É, vamos ver se ele vai estar na disposição Motivado. que ele está esse ano. Tem Agora, 30, tem 30. tem 30 agora o Mbappé é o cara do momento. Ele vai estar na Copa, o Haaland, infelizmente não. Então, a gente já sabe, já imagina que se o Mbappé fizer uma Copa daquelas, provavelmente ele vai ser eleito o melhor jogador do mundo. Mas te falar, ainda bem que ela é norueguês. Imagina se fosse alemão, francês. Que ia pegar nada. Aí, Aí sim. fazer o estado. Eu acho, assim, o Haaland tá jogando muito. É até injusto, mas em ano de Copa do Mundo, qualquer cara que joga na Europa, se jogar muita bola na Copa, vai ser indicado para Mas a bola de Levar o ouro prêmio. de 2022 não vai pegar a Copa não, né? Não pega a Não, Copa não. seria para próxima, Seria pra para próxima. 2023. 2023. Exatamente. Sim. É, e Só o Haaland, eu acho que o Haaland não tá indicado, não. Não sei. não tá nem indicado? Não, não Essa vai indicado ser do... tá, mas não, essa não, vai tá, ser do não sei se ele tá Benzema, entre né? os 10. Não, essa vai ser do Benzema, né? Sim, Essa Essa vai ser do Benzema. é bem provável. fácil. E a próxima, se o Mbappé jogar e está prometendo na Copa do Mundo, né? O marrento Mbappé, né? Tô achando ele muito marrentinho. Acho que a marrentice dele vai acabar na Copa do Mundo. Ó, não percam aí as próximas lives que nós vamos começar a falar muito de Copa do Mundo. Faltam 45 dias. Lembrando chegando. da maldição da campeã do mundo. 2014, Espanha não passou de fase. Alemanha. 2018, Alemanha. Alemanha. E agora, começou Espanha 14, aqui no Brasil. Sim. Não passou de fase. Alemanha 18 e agora pode ser a França 2022. Será? Vamos ver, hein? Seleção francesa, Benzema, muitas estrelas. Benzema, 2002, lembra de 2002? Mbappé. Lembro. 2002 a Lembro, França não então. passou nem da primeira fase. Eliminação E era legal. atual campeã. Sim. Exatamente, é isso mesmo. Galera. Itália, 2010, Itália 2010 acho que foi 2010. Ganhou 2006 e não passou e não 2010. passou. 2010, acho Passou que sim. com a Nova Zelândia, lembra? Verdade, foi 0 a eliminado. 0. Verdade. Grupo com Uruguai, Nova Zelândia e Inglaterra. É isso, Inglaterra eliminado. e Itália foram eliminadas.
Não foi isso, Matheus? Você que é quase que a enciclopédia da Copa do Mundo. Isso. Foi eliminado, foi isso mesmo. É isso Eu aí. acho que 2010 foi esse. Eu não Foi, sei foi se a 2010, Inglaterra foi estava nesse 2010. grupo. Foi, 2010. Ou foi se sim. foi 2014, em 2014 eu Sim. sei que elas estavam. Era 2014. Costa Rica, Inglaterra, É. Itália e Uruguai. Aí passaram Inglaterra, não, passou Uruguai Uruguai e Costa e Rica. Costa Rica. Sim. Isso. 2010 eu acho que também, não sei se essas três, mas pelo menos duas estavam no mesmo grupo. Não me recordo agora. Meus Mas a amigos, vamos maldição encerrando pode essa live acontecer. aí. Boa. Já tá bom por hoje. Obrigado, Jack. Obrigado ao nosso novo amigo Gabriel. Obrigado, Obrigado, Elisa. Gabriel, Valeu, Jack. Gabriel. Obrigado, Obrigado aos nossos Caio. apoiadores. Caio, não perde a live de Valeu, quinta. Caio. Vai ter Série B. E todo mundo que tá assistindo aí no YouTube também, obrigado. Não esquece de dar o like, se inscrever no nosso canal e pense em apoiar a Conversa Esportiva. Você ganha prêmios, você ganha conteúdo exclusivo, você ganha brindes e ajuda a gente. apoia.se/Conversa Esportiva. Valeu, Matheus. Valeu, Renato. Valeu. Boa Eu semana a todos. Obrigado. Até Valeu. quinta-feira. Até a próxima.